Olá pessoal, nos últimos tempos nós temos fundamentado a ideia de encerrar nossa atividade profissional, né? E isso não é uma questão de ter vontade, né? Como bem diz um brother meu, vontade é uma coisa que dá e que passa. Na verdade, você tem que querer e trabalhar para isso. Então, para encerrar a vida profissional, é necessário fazer um preparativo, organizar as coisas e, a partir daí, então, fazer com que aconteça. E é algo que deva acontecer se correr como nós pretendermos, se a conjuntura do país não for muito complicada, entre 2 a 5 anos. Encerrar nossa atividade profissional, na prática, significa então que nós voltemos para casa, e nossa casa é Minas Gerais. E é nesse sentido que eu começo a perceber que eu tenho muito pouca coisa gravada em relação à cidade de Acaraú e o entorno. Quando nós chegamos aqui, tudo era novidade, apesar de que as condições eram muito restritas na época. Isso aconteceu praticamente há 16, 17 anos atrás. As condições eram bastante restritas. Não, peraí, já são 19 anos atrás. As condições eram muito restritas. Para se ter uma ideia, para ir até Fortaleza, passava-se pela BR-222, via Itapipoca e Uburetama. Eram 6 horas e meia, quase 7 horas de viagem. Não havia a CE 085, que permite a ligação até Fortaleza em 2 horas e meia, 3 horas. Então eram outros tempos, né? A própria cidade era muito limitada, nós tivemos uma dificuldade enorme de conseguirmos casa aqui que nos comportasse. E até hoje, né, a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido, porque se de um lado hoje já há casas que nos comportam, do outro todas elas, mesmo as de laje, chove-se dentro, né? É impressionante esse tipo de coisa. Então, no intuito de que, percebendo que iremos embora, e esse é um processo que costuma ser muito rápido, né? 5 anos, 2 anos, hoje em dia passam num piscar de olhos. Assim, deixa eu gerar algumas memórias para que o registro se fundamente, né? Já que a cidade hoje é bem diferente da cidade que nós conhecemos quando aqui chegamos. Há uma expansão hoje, e essa expansão se faz notar em todos os sentidos. Felizmente, estão optando por fazer uma cidade horizontal em vez de uma vertical. E isso me recorda quando eu estava fazendo mestrado lá em Assunção, no Paraguai, e conversando com os amigos locais lá, na época a cidade estava começando com a tendência da verticalização. Para eles era um marco, né? Era como se a cidade fosse se tornando grande. Eu falava com eles, falei, gente, mas deixa desse jeito, expande horizontalmente, que é mais interessante. É melhor ser uma Los Angeles do que ser uma Nova York, né? Ser uma Manhattan da vida, né? Mas acabou que lá eles optaram por verticalizar. E isso é um problema em termos de planejamento urbano, né? Porque uma cidade verticalizada sempre terá o trânsito complexo em razão da alta densidade demográfica que isso gera. Aqui em Acaraú, estão optando por enquanto pela horizontalização, o que é muito bom, né? A cidade cresce, fica mais agradável, e isso gera maior conforto e satisfaz melhor os olhos do que se fosse diferente, né? Saímos agora com a ideia de comprar sorvete. Poderia ter comprado sorvete na cidade, ali pertinho de casa, mas como a história é relembrar, quando nós aqui chegamos,
O único lugar que a gente comprava sorvete era num posto de gasolina que tem ali na frente, onde nós estamos nos dirigindo, que era o posto de gasolina do João Gordo, que há 500 anos deixou de ser gordo, né? Mas acaba chamando ele de João Gordo, né? E falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos lá no posto do João Gordo, porque é até bom que a gente dá uma voltinha. A cachorrinha estava dentro do carro e ela gosta muito desses passeios também, né? E aí eu estava pensando com meus botões, né? Esse caminho por onde estamos passando é uma espécie de arco rodoviário para desviar o trânsito da CE 085, que liga Fortaleza até Jericoacoara e seguindo mais adiante até a Parnaíba, desviar o trânsito de dentro da cidade. Só que a cidade insiste em envolver a via, né? Então acaba que ela antes era para fazer o entorno e acaba sendo outra via dentro da cidade, como sempre acontece. É aquela história dos aeroportos, né? Você constrói os aeroportos longe das cidades e em 10 anos, 20 anos, as cidades envolvem os aeroportos e todo mundo começa a criar caso porque o aeroporto está dentro da cidade, quando em verdade ele chegou primeiro e ele não estava, né? É muito complicado esse tipo de situação. Essa era a entrada antiga, num bairro, numa região chamada Bailarina, e é onde ficava, ou fica ainda, né, o posto do João Gordo. Ao lado tem um açude muito interessante, que foi a primeira vez que nós tivemos contato com essa cultura, né, que é a cultura de ver o açude sangrar, né? O pessoal daqui, é interessante, é um ritual e eles gostam e é um assunto assim, né, que para nós é corriqueiro, o transbordamento de uma lagoa. E eles, quando assim, o açude vai sangrar, mas junta gente para assistir. É impressionante o negócio, né? O açude, ele está ali na frente. Passamos aqui bem rapidinho mesmo, com a ideia de pegar o sorvete. Os sorvetes, né? Porque é sempre assim, né? Nunca é um só, né? E seguimos adiante, então, pela entrada antiga que vai dar no centro da cidade. Acaraú hoje quando nós chegamos aqui, era uma cidade de 52 mil habitantes, me parece que era 30 e poucos mil na região urbana e 52 mil no entorno. E hoje tem praticamente 62 mil na região urbana, sem contar, agora eu me perdi no que diz respeito ao município como um todo. E a disposição é muito interessante, porque são vários municípios grandes, mas cujas sedes ficam muito próximas entre si. Então tem Acaraú aqui, a oeste daqui tem Cruz, 7 quilômetros apenas. A leste tem Itarema, são 23 quilômetros apenas. Bela Cruz fica pouco mais de 30. Marco fica 40 e Morrinhos fica 55. São, então, cidades muito próximas que, de certa forma, estão na área de influência aqui de Acaraú. E, claro, eu não citei Jericoacoara, que é de Joca de Jericoacoara, que está a sede a pouco mais de 55 quilômetros também, né? Então, acaba que é um centro micro-regional, né? O que nota-se? Nota-se que as cidades do entorno são muito mais alegres, são muito mais joviais, né? Acaraú é uma cidade, por alguma razão,
pesada, né? Densa, é uma coisa assim que só quem vem aqui, quem conhece o entorno, consegue compreender, sabe? Isso gera uma situação assim meio engraçada, né? Até porque, assim, mas por que se mora em Acaraú e não nas outras cidades? Hoje eu me pergunto isso. Quando nós chegamos a Acaraú, era o centro aqui da região. Mas a cidade do entorno, em especial Cruz, desenvolveu bastante em todos os sentidos, seja em tamanho, seja em recursos, e Acaraú ficou um pouquinho para trás, né? Então ainda tem os resquícios de que na área de saúde, aqui ainda é o centro regional. Mas quero eu acreditar que em termos econômicos isso já começa a migrar hoje para Cruz, não obstante o porto pesqueiro ficar aqui na cidade de Acaraú. Acaraú diversificou bastante, né? Porque antes havia só o porto pesqueiro e hoje a energia eólica também, a presença de vários parques, mais a cassinocultura. Isso não gera muitos empregos, mas gera algum recurso para o município, né? E o que nos interessa enquanto profissionais liberais não é o recurso no município, e sim o dinheiro que circula na mão da população. Já há uns 10 anos há semáforos na cidade e eu confesso que eu tenho mais medo do semáforo aberto do que do semáforo fechado, sabe? Eu acho que as pessoas não entenderam muito bem para que serve a lâmpada verde, a lâmpada amarela e a lâmpada vermelha, não. E se entenderam, fazem questão de desrespeitar. Daí que a gente sempre diz que passar no sinal verde aqui é muito mais perigoso, às vezes, do que qualquer outra situação, né? A nossa esquerda é a estação rodoviária, aqui à frente o antigo presídio, a antiga cadeia municipal, que hoje é sede da Guarda Municipal e da Autarquia Regional de Trânsito, que tem uns carros multicoloridos e eles param esses carros em fila dupla, entram na contramão. É um barato, viu? Então, não, isso é uma crítica mesmo. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda para as pessoas entenderem que as regras existem para o benefício de toda a população e não para serem quebradas beneficiando este ou aquele, que no final das contas acaba não beneficiando ninguém. Passamos à direita pelo hospital, que já foi o hospital Bambambam da cidade. Quando eu cheguei, o único que havia, que era a maternidade nossa, esqueci o nome, olha que impressionante, porque hoje já é um hospital que tende já a fechar, sabe? É sempre assim, a política é uma coisa muito complicada, né? Esses hospitais estão sempre na mão de políticos. E vencendo a facção não, vencendo o lado oposto, né? Esse lado oposto geralmente destrói o anterior de todas as formas possíveis, né? Então existe hoje um processo de esvaziamento desse hospital, fazendo com que ele tenda talvez, quem sabe, ao fechamento. Gente, muito obrigado, viu?